4. O Imperador. Cleon II era o Senhor do Universo. Cleon II também sofria de uma doença dolorosa e não diagnosticada. Pelos estranhos caminhos tortuosos das questões humanas, essas duas declarações não são mutuamente exclusivas, nem sequer particularmente incongruentes. A história comporta um número exaustivamente grande de precedentes. Mas Cleon II não se importava em nada com esses precedentes. Meditar sobre uma lista longa de casos semelhantes não reduziria o sofrimento pessoal um elétron sequer. Ele se acalmava um pouco quando pensava que, se seu bisavô havia sido governante pirata de um planetinha que era um grão de poeira, ele próprio dormia no Palácio do Prazer de Amenetic, o Grande, como herdeiro de uma linha de governantes galácticos que se estendia até um passado tênue. No momento, não consolava saber que os esforços de seu pai haviam limpado o reino dos fragmentos leprosos de rebelião e restauraram a paz e a unidade que ele havia desfrutado sob o reinado de Staniel VI, que, como consequência, nos 25 anos de seu reinado, nenhuma nuvem de revolta havia nublado o brilho de sua glória. O Imperador da Galáxia e Senhor de tudo gemeu ao balançar a cabeça para trás no revigorante plano de força sob seus travesseiros. Este cedia com uma suavidade que não tocava, e, como um comichão desagradável, Cleon relaxou um pouco. Sentou-se com dificuldade e ficou olhando, plácido, para as paredes distantes da grande câmara. Era um quarto ruim para se ficar sozinho. Grande demais. Todos os quartos eram grandes demais. Mas melhor ficar sozinho durante esses ataques agonizantes do que suportar os cuidados dos cortesãos. A simpatia exagerada, a postura suave e condescendente. Melhor estar sozinho do que ficar olhando essas máscaras insípidas por trás das quais giravam as tortuosas especulações sobre as chances de morte e as fortunas da sucessão. Seus pensamentos o apressavam. Haviam seus 3 filhos, 3 jovens de espinha ereta, virtuosos e promissores. Onde estariam nesses dias ruins? Estavam esperando, sem dúvida. Um vigiando o outro e todos a vigiá-lo. Ele se mexeu, desconfortável. E agora, Bodrig ansiava por uma audiência. O fiel Bodrig, nascido fora da nobreza, fiel porque era odiado com um ódio unânime e cordial. O único ponto de acordo entre a dúzia de partidos em que se dividia a corte. Bodrig era o fiel favorito, que tinha de ser fiel, já que, a menos que tivesse a mais veloz nave de corrida da galáxia e entrasse nela no dia da morte do Imperador, estaria na câmara de radiação no dia seguinte. Cleon tocou a alavanca suave no braço de seu grande divã e a imensa porta no final do quarto se dissolveu em transparência. Bodrig avançou ao longo do tapete rubro e se ajoelhou para beijar a mão flácida do Imperador. Sua saúde, senhor? Perguntou o secretário particular em tom baixo, de adequada apreensão. Estou vivo, o Imperador retrucou exasperado. Se é que você pode chamar de vida, quando cada canalha capaz de ler um livro de medicina me usa como uma tábua rasa e receptiva para seus débeis experimentos. Se existe um remédio concebível, químico, físico ou nuclear, que ainda não foi experimentado, ora, então alguma besta culta nos cantos dos mais distantes do Império chegará amanhã para tentar. E ainda mais um livro recém-descoberto, ou mais provavelmente, uma falsificação, será usada como autoridade. Pela memória de meu pai, ele murmurou selvagemente, parece que não existe um bípede que não esteja extinto que seja capaz de estudar a doença diante de seus olhos com os próprios olhos. Não há um que consiga medir a pulsação sem um livro dos anciãos à frente. Eu estou doente, e eles dizem que a doença é desconhecida. Os idiotas! Se no decorrer de milênios os corpos humanos tiverem encontrado novos meios de funcionar mal, esses meios não estão descobertos pelos estudos dos antigos e ficam para sempre incuráveis. Os antigos deviam estar vivos agora, ou eu na época deles. O Imperador soltou um palavrão baixinho enquanto Bodrig aguardava diligentemente. Cleon II disse, irritado. Quantos estão esperando lá fora? Ele sacudiu a cabeça na direção da porta. Bodrig disse, paciente. O grande salão contém o número de costume. Bem, esperem. Questões de Estado me ocupam. Mande o capitão da guarda anunciar isso. Ou espere, esqueça as questões de Estado.
Apenas mande anunciar que não daria audiências e deixe o capitão da guarda com a cara de tacho. Os chacais entre eles que se traiam uns aos outros. O imperador fez uma cara de desgosto. Há um boato, senhor, Broderick disse, mansinho, de que é o seu coração que o perturba. O sorriso do imperador mudou um pouco da careta anterior. Ele irá magoar outras pessoas mais do que a mim se alguém agir prematuramente com base nesse boato. Mas o que é que você quer? Vamos acabar logo com isso. Broderick se levantou de sua postura ajoelhada ao receber um gesto de permissão e disse: tem a ver com o general Bel Riose, governador militar de Silviana. Riose? Cléo II franziu bem a testa. Não estou ligando o nome à pessoa. Espere, é o tal que enviou aquela mensagem quixotesca há alguns meses? Sim, eu me lembro. Pediu permissão para entrar numa trilha de conquistas pela glória do Império e do Imperador. Exatamente, senhor. O Imperador deu uma risada curta. Você achava que eu ainda tinha generais assim comigo, Broderick? Ele me parece um curioso atavismo. Qual foi a resposta? Acredito que você cuidou bem. Acredito que foi você quem cuidou disso. Fui eu, sim, senhor. Ele foi instruído a fornecer informações adicionais e não efetuar nenhum ato envolvendo a ação naval sem ordens do Império. Seguro bastante. Quem é esse Riose? Ele já esteve na corte alguma vez? Broderick assentiu e sua boca se retorceu um pouco. Ele começou a carreira como cadete nas guardas há 10 anos. Tomou parte naquele caso no aglomerado de Lemul. O aglomerado de Lemul? Você sabe que minha memória não é mais... Não foi a vez que um jovem soldado salvou 2 naves da linha de uma colisão frontal com... uma coisa ou outra? Ele fez um gesto impaciente com a mão. Não me lembro dos detalhes, foi uma coisa heróica. Esse soldado era Riose. Ele recebeu uma promoção por isso, Broderick disse seco. E uma promoção de campo a comandante de nave. E agora é governador militar de um sistema de fronteira, ainda jovem. É um homem capaz, Broderick. Arriscado, senhor. Vive no passado. Sonha com tempos antigos, ou melhor, com os mitos do que os tempos antigos costumavam ser. Esse tipo de homem inofensivo em si, mas sua estranha falta de contato com a realidade faz com que seja tolo para os outros. E acrescentou: seus homens, ao que sei, estão completamente sob seu controle. Ele é um dos seus generais populares. É mesmo? Devaneou o imperador. Ora, vamos, Broderick. Eu não gostaria de ter apenas incompetentes a meu serviço. Eles em si certamente não estabelecem um padrão invejável de fidelidade. Um traidor incompetente não é perigoso. São os homens capazes que devem ser vigiados. E você entre eles, Broderick? Cléo II riu e depois fez uma careta de dor. Bem, então você pode esquecer o sermão por hora. Que novos desenvolvimentos existem na questão desse jovem conquistador? Espero que você não tenha vindo apenas para relembrar os velhos tempos. Outra mensagem, senhor, foi recebida do general Riose. Ah, é? Por que motivo? Ele espionou a terra daqueles bárbaros e solicita uma expedição maciça. Sua argumentação é longa e um tanto tediosa. Não vale a pena aborrecer Vossa Majestade Imperial com isso no momento, durante sua indisposição. Particularmente porque isso será discutido à exaustão durante a sessão do Conselho dos Lords. Ele olhou de banda para o imperador. Cléo II franziu a testa. Os Lords? É um assunto para eles, Broderick. Isso vai significar mais pedidos de uma interpretação mais ampla da convenção. A coisa sempre dá nisso. Não dá para evitar, senhor. Poderia ter sido melhor se seu augusto pai tivesse sufocado a última rebelião sem outorgar a convenção. Mas já que ela está aqui, precisamos aguentá-la por enquanto. Acho que você tem razão. Então, que sejam os Lords. Mas por que toda essa solenidade, homem? Afinal de contas, é uma questão menor. O sucesso numa fronteira distante com poucas tropas dificilmente pode ser considerado assunto de Estado. Broderick deu um sorriso estreito, disse firmemente. É o assunto de um idiota romântico, mas até mesmo um idiota romântico pode ser uma arma mortal quando um rebelde nada romântico o utiliza como instrumento. Senhor, o homem era popular aqui e é popular lá. Ele é jovem. Se anexar 1 ou 2 planetas bárbaros quaisquer, será um conquistador. Agora um jovem conquistador que se provou capaz de levantar o entusiasmo de pilotos, mineradores, comerciantes e da ralé em geral é perigoso a qualquer momento.
Mesmo que ele não tivesse o desejo de fazer com o senhor o que seu augusto pai fez com o usurpador Ricker, um de nossos fiéis lordes governantes pode decidir usá-lo como arma. Cleo II moveu um braço apressado e ficou rígido de dor. Aos poucos conseguiu relaxar, mas seu sorriso era fraco e sua voz um sussurro. Você é um súdito valioso, Broderick. Sempre suspeita bem mais do que o necessário e só preciso adotar a metade das precauções que sugere para estar totalmente seguro. Vamos levar isso aos lords. Veremos o que dizem e agiremos de acordo. Esse jovem, suponho, ainda não fez nenhum movimento hostil. Ele não relata nenhum, mas já pede reforços. Reforços? Os olhos do imperador se estreitaram de surpresa. Qual é a força com ele? 10 naves da linha, senhor, com um complemento inteiro de naves auxiliares. 2 das naves estão equipadas com motores que foram recuperados da velha grande frota, e uma tem uma bateria de artilharia energética da mesma fonte. As outras naves são recentes, dos últimos 50 anos, mas ainda assim funcionam bem. 10 naves parecem adequadas para qualquer atividade razoável. Ora, com menos de 10 naves, meu pai conquistou suas primeiras vitórias contra o usurpador. Quem são esses bárbaros que ele está combatendo? O secretário particular ergueu um pedante par de sobrancelhas. Ele se refere a eles como a Fundação. A Fundação? O que é isso? Não há registro, senhor. Procurei cuidadosamente nos arquivos. A área da galáxia indicada cai na antiga província de Anacreon, que há 2 séculos se entregou à barbárie, à pirataria e à anarquia. Não há planeta conhecido como Fundação na província, entretanto. Havia uma referência vaga a um grupo de cientistas que partiu para aquela província logo antes de sua separação de nossa proteção. Eles iam preparar uma enciclopédia. Ele sorriu de leve. Acho que a chamavam de Enciclopédia Fundação. Bem, o imperador pensou sombrinho. Isso parece uma conexão muito tênue sobre a qual avançar. Não estou avançando, senhor. Nenhuma palavra jamais foi recebida dessa expedição depois do crescimento da anarquia naquela região. Se seus descendentes ainda vivem e conservam o nome, então quase que certamente reverteram a barbárie. Então ele quer reforços. O imperador olhou feroz para seu secretário. Isso é muito peculiar. Propor enfrentar selvagens com 10 naves e pedir mais antes de desferir o primeiro golpe. E no entanto, começo a me lembrar desse Ryose. Ele era um garoto bem apessoado, de família leal. Broderick, há complicações nisso que eu não entendo. Pode haver mais importância do que parece. Os dedos dele brincaram distraídos com um lençol reluzente que cobria suas pernas endurecidas. Ele disse: Preciso de um homem lá fora. Um que tenha olhos, cérebro e lealdade. Broderick. O secretário abaixou uma cabeça submissa. E as naves, senhor? Ainda não. O imperador gemeu baixinho, se ajeitou aos poucos com calma. Apontou um dedo fraco. Não até sabermos mais. Reúna o Conselho de Lordes para esta semana. Será uma boa oportunidade para a nova apropriação também. Isso eu vou aprovar ou cabeças rolarão. Reclinou a cabeça que doía sob o comichão suave do travesseiro de campo de força. Vá agora, Broderick, e mande entrar o médico. Ele é a pior besta de todas.